Você já tentou de tudo, mas os alimentos que você oferece para o seu filho, ele não come. Pois é, eu quero te ajudar com algumas dicas práticas e efetivas para que o seu filho possa comer os alimentos que você oferece. Meu nome é Débora Cabral, sou terapeuta ocupacional especialista em musicoterapia. Roda a vinheta que lá vem as dicas. Quando a gente fala sobre alimentação, muitos aspectos estão envolvidos. A alimentação começa lá desde a fase do leite materno ou do leite de fórmula, não sei o que você tem aí na sua casa de experiência, mas o momento da alimentação precisa ser um ambiente de paz. Então esse é o primeiro item, um ambiente de paz. O que envolve um ambiente de paz? É um ambiente onde não vai haver discussões na hora da refeição, não vai haver resolução de problemas na hora da refeição e as pessoas que vão estar envolvidas com esse momento da refeição vão estar aonde? À volta da mesa. Esse ambiente precisa estar o quê? Iluminado, precisa estar com um ambiente agradável, sem pressão na hora da comida, para que a criança consiga se sentir amada, confortada e ali mais aberta para experimentar novos alimentos e até mesmo para comer em paz, no sentido de que ninguém vai ficar falando daquilo que eu fiz o dia inteiro, das peripécias que eu fiz nesse momento. Por quê? Porque aí não consigo mais comer, na verdade. É exatamente isso que acontece. Imagina você é adulto, alguém tá te falando de um monte de problema que você tem para resolver. O que vai acontecer? Você vai perder o prazer em comer. É isso que acontece com a criança, é a mesma coisa. Segundo ponto muito importante. Qual a quantidade de comida que está sendo oferecida para a criança? Às vezes tem crianças que comem pouquinho mesmo, mas essa questão do comer pouco não significa que ela está com uma baixa nutrição, uma baixa quantidade de nutrientes para o seu organismo. Quando a criança está aprendendo a se alimentar com outros tipos de alimento, a criança ela é exposta a um mundo novo. Imagina só, ela passou 6 meses da vida dela, no mínimo, ingerindo leite materno. É uma consistência líquida que vem apenas pela sucção, ela não precisa de mastigação. Existe todo um processo até chegar aos alimentos sólidos, granulados, em pedacinhos, na verdade? Talvez você já tenha passado por tudo isso e está enfrentando dificuldades agora. Mas a questão da quantidade de comida no prato, a gente sempre oferece pouco. Pouco por quê? Para você dar oportunidade para a criança comer, sentir prazer naquilo, naquele pouquinho, e depois ela pedir mais. Porque aí sim ela vai ter consciência daquilo que ela está ingerindo, daquilo que ela é capaz. Será que ela está muito cheia? Aí quando você olha aquele monte de comida no prato, uau, eu vou ter que dar conta de tudo isso, já dá um desespero. Imagina se você é um tipo da pessoa que você come pouco, aí você vai naqueles restaurantes, por exemplo, prato feito, por exemplo, e aí aquela quantidade de comida, vem um bifão, vem um monte de arroz, ou vem um monte de macarrão. O que você vai fazer? Nossa, será que eu vou dar conta de tudo isso? E é exatamente isso que passa na cabeça da criança. Então, geralmente, se preze por menos para dar oportunidade para a criança apreciar aquele momento, aquela quantidade pouca e dar oportunidade para ela pedir um pouco mais. Aí sim, a gente vai começar a trabalhar em outros passos. Terceiro ponto importante, o prato. Parece insignificante, mas tem total sentido. Por quê? Imagina só, a criança ela tá rodeada de estímulos, rodeada de palavras, de sons e de oportunidades para ela se divertir. Aí de repente você coloca um prato cheio de figuras ali dentro, por exemplo, o fundo do mar. Tem crianças que não tem problema com isso, mas se a criança já tem um ponto distrativo muito atraente, por exemplo, dentro do prato, ou então ela olha aquela comida dentro do prato, tudo fica bagunçado. Como assim? Tem arroz com peixe, um peixe que não é de verdade, e aí tem aquela confusão visual. Então é muito comando visual de baixo para cima e a criança não consegue se organizar com o prato. Então é importante de repente que você priorize por um prato de uma cor. E aí você de repente faz um dia de prato azulzinho, outro dia de prato verde, e aí você vai se adequando com aquilo que seria mais adequado para sua criança. Porque muitos estímulos também na hora da refeição são demais, são em excesso, acabam se tornando distratores e a criança não vai se alimentar da forma adequada e esperada. Então pensa nisso, porque às vezes o menos é mais. Na verdade, tudo que eu estou te falando é de menos é mais.
Quarto ponto importantíssimo que às vezes a gente esquece e que às vezes não dá valor para esse momento. É importante que a criança participe desse momento de preparação para a criança. Chama a criança, chama ela para pôr a mesa, para colocar a toalha de mesa, ou para colocar os talheres, ou para colocar o jogo americano, ou então para ela colocar os copos na mesa. Pede para ela escolher que copos vão ser colocados à mesa naquele dia, ou então se você vai fazer, por exemplo, um lanche, pede para ela te ajudar a fazer um patezinho, ou então pede ajuda para ela escolher o feijão, por exemplo, ou então pede ajuda para ela colocar a salada de uma forma mais organizada, ou então da forma como ela deseja naquele dia, mesmo que ela não vá comer, mas ofereça essa possibilidade para a criança participar desse momento de preparação. Quinto ponto, variedade. É importante que você sempre ofereça os alimentos para a criança, mesmo que ela não coma naquele dia, ofereça de outras formas. Por exemplo, ela não gostou do feijão mais molhadinho, tenta oferecer o feijão de outra forma, um feijão mais sequinho. Ou então não coloca muito caldo no prato dela, coloca menos caldo. Tenta misturar o feijão com outros alimentos, coloca mais arroz e menos feijão. Essa questão, por exemplo, a carne. A carne é algo que às vezes a criança fica, ai, carne, o que é isso? Tem que mastigar demais. Às vezes uma carne mais molinha, compra outro tipo de carne, ou faz uma carne mais picadinha, ou então muda o molho que você utiliza. Então é importante que você ofereça essa variedade de possibilidades para a criança. Eu lembro mais ou menos, e meus pais contam uma história de uma vez que eles ofereceram carne de porco para nós. E aí, gente, carne de porco, eca, que horrível, que nojo, carne de porco. Mas aí, passou um tempo, eles compraram a carne novamente e foram oferecer pra gente a carne. Mãe, que carne é essa? Aí a minha mãe foi e falou assim, é carne de suíno. Carne de suíno? É diferente, é gostosa, come. E aí nós comemos a carne, eu e minhas irmãs falamos, nossa, que delícia essa carne, muito gostosa, mãe. Passou um tempo, nós continuamos com essa alimentação, com essa variedade aí de possibilidades, carne, frango, carne de porco, carne vermelha, né? E um dia na escola nós vamos aprender que suíno é igual a porco. O que significa isso? Minha mãe me deu carne de porco para comer. Mãe, suíno é porco! É, mas não é gostoso? Você não gostou? Então, não necessariamente que meus pais tinham mentido para nós, mas eles utilizaram uma outra palavra, essa estratégia para a minha casa funcionou e eu tenho que dizer para você que essa questão de variedade, tanto de nome como de forma, como de cheiro, como de textura, isso faz diferença para a percepção da criança para na hora da alimentação. E o sexto ponto que eu quero falar para você é continue a oferecer. Mesmo que a criança negue que você já tentou de tudo que eu falei e a criança ainda não comeu, continua a oferecer. Não é porque a criança negou 2 semanas atrás, semana passada, e aí ela vai continuar negando, que você vai deixar de oferecer. Porque a criança precisa entender que aquele alimento, a criança precisa ver que aquele alimento existe, que ele pode ser consumido de diversas maneiras e que você sempre vai estar ali à disposição para que esse alimento seja consumido. Uma hora ou outra a criança pode gostar, porque o nosso paladar muda. Então é importante que a gente sempre tenha essa constância de ofertar, de oferecer. E um outro ponto importante dentro disso, qual é? Você não vai oferecer o mesmo alimento 3 dias seguidos. É muita coisa. Imagina só, você vai comer sorvete todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Para a criança também cansa, então é importante você ofertar essa variedade e esse mix de coisas. Tá bom, você só tem ovo para comer, mas vamos fazer um ovo mexido, um ovo frito, um ovo cozido, e aí você vai oferecendo várias formas. Existem outras formas de fazer as comidas, por exemplo, um omelete. Olha só, já são 4 formas aí, 3 formas de comer ovo, e aí você tem essa variedade. Agora, se dentro de todas essas dicas que eu te passei, você testou tudo e ainda não deu certo, entre em contato comigo, manda um direct lá no meu Instagram pra gente conversar, trocar uma ideia a respeito e quem sabe eu posso te ajudar mais profundamente a respeito deste assunto. Não deixe de dar o seu curtir, se inscrever no canal e a gente se vê na próxima semana. Beijo, fui!